Pessoal, alô, psh, surpresa. A dupla hoje... Oi? Vocês estão no escuro mesmo, de propósito? Depois a gente acende. Surpresa para vocês. A dupla das duas urge outra. A dupla que atendeu vocês o ano inteiro está desaparecida no dia de hoje. Então, a aula de SOS Família hoje vai por nossa conta e risco. Só passaram o tema. Só passaram o tema. Mas... Ele já estava prevendo, então, de alguma maneira. A surpresa é a aula que vem. Fiquei até com ciúmes. Eu falei, puxa, como é que eu não pensei nisso? Muito bacana. Não faltem, não faltem. O meu tá baixo? Ela bota o meu baixo porque a minha voz é um pouco estridente, e aí vai doer os ouvidos de vocês. Pois mas aí é surpresa. É disso mesmo. Vai ser só semana que vem mesmo. Que nós estamos falando do Falta encerramento não, de primeiro. Eu acho não que eu faltem. vou até aqui vir assistir a aula de vocês. Comida vai ter? Então vamos almoçar, Então, a gente vem. A gente vem. Então a gente vem cedo. Então a gente vem cedo. Porque um dos cursos, por exemplo, que eu dou, já não pode fazer nada que a palestra em seguida. Então tem que aproveitar o curso dos amigos. Tem que aproveitar o curso dos amigos. Vamos lá, pessoal, que já estamos um pouco atrasadinhos no nosso horário. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Então, o Evangelho já começa nos convidando a olhar para as mãos, mais precisamente para os dedos, para saber para onde estão apontando e fazermos as reflexões em relação aos dedos que apontam para o próximo e os dedos que apontam para nós, não é? Nesse momento de alegria, de encontro, onde estamos reunindo as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que temos de melhor em nós, para num só coração estudarmos tudo aquilo que viemos buscar. Agradecemos antecipadamente ao Deus Pai, a Jesus amoroso e bom, a Joana de Ângeles, nossa protetora, nossa mentora, inspiradora das nossas tarefas, e a toda a espiritualidade amiga que nos traz todas as quintas-feiras a essa casa que nos recebe, nos consola, balsamiza as nossas feridas e faz com que a alegria, a fé, a confiança em dias melhores, faz com que as nossas percepções se ampliem, faz também com que a nossa consciência fique tomada daquilo que somos essencialmente, para
que possamos, na nossa vida diária, espalharmos, compartilharmos tudo aquilo que já conseguimos aprender e transformar em nós. Graças a Deus. É você que vai passar? Quer que eu passe? Aham. A gente botou uma tarjazinha ali. Mudamos só um pouquinho, mas está como aula substituta. Boa tarde, hein? Vamos lá? Vamos. Vai lá. Temos um tema bom hoje em família, viu? Bem bom. Vamos falar do Evangelho no lar e do amparo da espiritualidade para a família. Tem alguém aqui que não sabe o que é o Evangelho no lar? Todo mundo sabe. Tem alguém aqui que faz o Evangelho no lar? Sejam sinceros, hein? Tá uma média boa. Pode falar quando não faz, às vezes a gente não faz mesmo, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e qual é o impacto que ele tem na nossa família, na nossa casa, tá bom? Joana começa dizendo: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Vamos pensar que Jesus é esse que ela está falando? O que vocês imaginam? Vocês imaginam aquela foto ali? Jesus entrando pela casa da gente e ficando lá uma noite? É disso que ela está falando? Vamos lembrar da força crística, desse ser que vai muito além do Jesus homem, que é esse Senhor, que é essa força que engloba todo o nosso planeta, e que quando a gente busca, a gente se liga mentalmente a Ele, o que é que a gente traz para a nossa vida? Porque quando ele fala que é o caminho, ele não fala de um caminho, né? Mas quando ele está presente, o que acontece em nossas vidas? Quando tem a presença dele, não física, mas essa presença, que é essa força crística, essa potência que está em nós, porque nós estamos no planeta em que ele plasmou, em que ele fez, que ele construiu. Nós estamos intimamente ligados a ele. Ele sabe quem somos, ele sabe o que pensamos, ele sabe como fomos criados, como nos conduzimos perante toda a nossa existência. Ele sabe de nós. Mas quando é que a gente aproxima esta força da gente? Quando é que a gente busca isso que está junto de nós e a gente faz isso acontecer na nossa vida? É isso que ela fala, que é Jesus em nosso lar, pernoitando na nossa casa. Isso é um presente que não tem comparação. Mas a gente, mesmo pensando isso, a gente ainda não tem noção do que significa isso. Né? Interessante também a gente pensar, pernoitar em tua casa. De qual casa Jesus está falando? Da nossa casa pessoal. Porque quando Jesus efetivamente está na nossa casa pessoal, a gente consegue que isso emane para tudo que está perto. Então, quando fala pernoitar na casa, não é na casa física, como muitas vezes a gente entende. É estar na nossa casa íntima. Porque o Evangelho no lar faz com que a gente se aproxime desta casa que nós muitas vezes desconhecemos, que é a nossa própria casa. A nossa casa íntima. Aquela onde Jesus e Deus sempre está, mas nós nos distraímos e nos afastamos. É dessa casa que a Joana está falando também. Foi. Evangelho no lar e harmonia conjugal. Com o surgimento dos filhos,
e com a família tornando-se mais coesa, as responsabilidades são maiores, porque, de certo modo, os nossos filhos serão reflexo do que aprenderem na intimidade do lar. A psicologia, a psiquiatria e a psicanálise demonstram os danos que defluem de uma família disfuncional. Conflitos, traumas e complexos longamente fomentados pela convivência familiar irrompem na vida do indivíduo, que alcança a adolescência e a fase adulta, explodindo na forma de violência, criminalidade e desprezo pelas bases éticas da sociedade, o que traduz uma resposta consciente ou mesmo inconsciente aos sofrimentos vivenciados no lar. Diante do quadro esboçado, como evitar o agravamento dos dramas conjugais familiares e prevenir as mazelas sociais? Há uma excelente proposta apresentada pela doutrina espírita: trazer Jesus para a intimidade do lar, mediante o estudo semanal do Evangelho. O Evangelho desperta as nossas consciências numa outra direção. Ele fala muito do orgulho, ele fala muito do egoísmo, e ele fala de várias situações cotidianas que a gente pode transformar aquilo ali naquilo que a gente está vivendo no presente. Se a gente lê qualquer passagem que às vezes a gente para e pensa assim, isso não tem a ver com a gente, olha o que está entre linhas. Sempre tem. O Evangelho sempre traz alguma mensagem embutida, e quando a gente não percebe, é porque a gente não quer ver. A gente acha que não tem a ver com a gente, mas tem. O Evangelho tem a ver com a gente do início ao final. E as relações conjugais, elas são muito interessantes, porque quando você começa a se afastar daquilo que contém ali, porque Jesus fala da nossa realidade ali dentro. Então, quando a gente começa a se afastar, a relação começa a se afastar. Não que uma relação conjugal que não tenha conhecimento do Evangelho não dê certo. Pode dar certo sim, porque às vezes a pessoa não está lendo, mas ela está praticando aquilo ali. Né? O Evangelho é para nos auxiliar, nos relembrar daquilo que a gente já sabe como fazer. O Divaldo conta uma historinha, não sei se vocês conhecem, porque uma vez ele estava dando uma palestra em Nova York, e em Nova York ele falou com um amigo, e o amigo contou o drama dele e pediu para que o Divaldo contasse aquela história nas palestras dele. E o Divaldo falou, me conta o que está acontecendo, que se for boa eu conto sim. E a história dele era a seguinte. Só um minutinho, plim, plim. O pessoal lá da edição fala assim, vem para cá, vem para cá. Eu já fico aqui, tá bom? Já me tiraram dali de baixo, né, gente? Eles não deixam eu ficar mais ali embaixo. A gente não pode mais nem ficar embaixo. Porque tem um ângulo certinho. Tá bom agora? Pois é, mas ela faz isso com a gente. Mas eu não ela sei pede porque para ela ficar... tirou a gente daí de baixo. Beth, sabe por quê? Eu tenho 1,5 m, Beth. Vocês querem que eu desça? Eu posso descer. Mas aí eu vou ficar tão baixinho. Aí o que ele falou é o seguinte, esse cara era um profissional super bem sucedido, um executivo que tinha muito sucesso na sua vida, mas depois de um tempo o casamento começou a ficar cansativo, né? Ele começou a ter um afastamento e conheceu uma menina por qual ele se apaixonou, começou a ter uma vida extraconjugal com ela, e aí resolveu querer ficar com ela, né? Ela e ele resolveram ficar juntos, e ele tinha que voltar para casa para comunicar à esposa que não ia ficar mais com ela. E naquele dia ele voltou para casa e conta para a esposa que ele quer a separação e que ele tinha conhecido uma pessoa da qual ele tinha se apaixonado. A esposa no início deu um ataque, chorou, fez de tudo. Depois ela se afastou e foi para uma mesa e começou a escrever uma carta. Ele achou estranho porque ela não era de escrever. E ela passou 2 dias escrevendo aquela carta e pensando e refletindo. No segundo dia ela vira para ele e fala assim, olha, eu já decidi como é que a gente vai fazer isso. Você não se preocupe, eu não quero a mansão, eu não quero o seu dinheiro, eu não quero casa na praia, eu não quero nada daquilo que você tem, que você construiu com o seu trabalho, eu não quero nada disso.
vou te dar o divórcio amigável, mas eu só quero uma condição para que a gente possa se separar dessa maneira. Eu quero que você fique em casa ainda um mês, porque o nosso filho vai prestar prova para o vestibular, o exame lá, não sei de onde, e eu não quero que isso atrapalhe a vida dele, porque eu sei que ele vai ficar em desequilíbrio e isso pode atrapalhar a vida dele. Então, eu quero que você fique aqui pelo menos um mês e que você faça uma coisa todos os dias. Ele achou aquilo estranho, mas coerente também, por causa do filho, e falou, mas o que é que você quer que eu faça todos os dias? Eu quero que, ao chegar, você me pegue no colo, como você fez na noite de núpcias, e me leve para o quarto. Só isso que eu quero. E aí ele achou aquilo muito esquisito. É só carregar? Ela falou, é só me carregar e me levar para o quarto. E aí ele pensou, né? Falou, é até pouco pelo que ela está pedindo. Aí depois ele conversou com a noiva dele, né? Que já era noiva. E ela ficou irritadíssima com aquilo. Isso é manipulação, ela está querendo te conquistar de novo. Ele falou, mas pensa bem, vai ser mais fácil, um divórcio amigável não traz tanto problema, vai ser mais rápido, é só um mês. E aí eles concordaram e ele começou, todos os dias que ele chegava em casa, pegava ela no colo e levava ela para o quarto. E o filho achou aquilo lindo. Ele falou, puxa, quanto tempo eu não vejo vocês assim. Que coisa bacana. Aí ele ainda brincava, os pombinhos aí de novo e tal, e todo dia ele fazia isso. E a cada dia ela se modificava um pouquinho. Ela colocava uma roupa que ele tinha gostado muito no passado, ela passava um perfume diferente, e aquilo fazia ele relembrar também do passado. Só que a cada dia ele começou a sentir que ela mudava também. Ela estava mais bonita, mas ela também estava mais leve, menos pesada. E daquele mês todo foi assim que aconteceu. Nos últimos dias, ele olhou para ela e achou ela de uma beleza tão grande. Ele se relembrou de tudo aquilo que ele tinha vivido com mais força naquele dia. E ele falou, eu ainda amo esta mulher. E eu quero ficar com ela. Porque esses dias em que eu carreguei ela, a cada dia eu me recordei de um dia do passado. E não tem por que não fazer esses dias voltarem. E eu vou querer ficar com ela para a gente se dar uma nova chance. Porque ela sempre foi a mulher da minha vida e eu tinha me afastado dela, não tinha percebido. E aí ele se lembrou dos dias em que estavam afastados e que não conversavam. Ele simplesmente chegava do trabalho, ia para o computador, não prestava atenção nem no filho e nem nela. Ficava só pensando nos problemas, nas situações do trabalho e mal trocava um olhar. E aí ele falou, pode ter sido isso, falta de diálogo. Então eu vou tentar de novo. Ele volta, conta para a noiva e naquele momento a noiva tem um ataque histérico 3 vezes maior do que a mulher dele quando soube que ele ia se separar. E ela quebra tudo, taca tudo longe, sai uma ira dela que ele olha para ela e fala, cadê aquela doçura que eu achei que ela tivesse? E vê ela de uma forma diferente. E aí pensa, essa decisão então é a melhor que eu estou tomando. E volta para casa. Compra um maço de flores e chega em casa com um maço de flores para oferecer para ela. E percebe que a casa está meio na penumbra, está meio escura, sem movimento. Mas ele pensa, bom, ela deve estar dormindo. Quando ele chega no quarto, ela está deitada e ele coloca as flores do lado dela. Mas quando ele toca nela, ela percebe que ela está gelada. E ele percebe que ela tinha desencarnado. Do lado dela, a carta que ela escreveu um mês atrás. Na carta, ela contava para ele que naquele dia que ele pediu o divórcio, ela tinha acabado de receber um diagnóstico de câncer e que ela tinha muito pouco tempo porque a metástase já tinha tomado conta dela e ela não tinha percebido. Mas que ela não queria que ele sentisse a culpa de achar que por causa do pedido do divórcio tinha desencadeado a doença com mais força. Então que ela queria que ele passasse aquele mês carregando ela no colo e dando carinho para ela, para que ele se libertasse da culpa e que ela pudesse morrer em paz.
E esse amor dela se preservou daquele um mês porque ela não sabia que ele ia voltar para ela. Ela simplesmente se preocupou em não se vingar e daquele efeito ser melhor, porque sabendo que ele não se culparia tanto, o filho também estaria melhor. E aí a gente começa a pensar o que significa o evangelho dentro da nossa casa. O que ele traz para a nossa casa enquanto ele está sendo feito. Porque pode ser até que a gente tenha se acostumado a ter uma vida onde a gente chega em casa e a gente não conversa mais. Onde a gente está perdido nos problemas, tanto nos de casa quanto nos de fora de casa. Aonde as brigas são constantes, as pessoas começam a se afastar. Aonde foi que a gente se separou? E aonde foi que a gente se perdeu do início daquilo tudo? O que é esse convívio conjugal que se transforma tanto? E o que é que a gente perde no meio disso tudo? Tem aquela historinha, né, que a plantinha você tem que regar todos os dias, que é a mais pura verdade. Todos os dias. Acho que cabe também uma reflexão, porque essa é uma situação que está muito próxima da gente, na medida em que hoje a gente tem muita distração. Na medida em que hoje a gente tem muito com o que se ocupar, menos do que se ocupar com a relação. Imagina que a gente, quantos equipamentos eletrônicos a gente tem para lidar? A começar que cada um tem uma TV no seu cômodo. Então, se eu não quero ver na TV da sala, eu vou ver no quarto. E cada membro da família assiste a sua programação, a programação do seu gosto, no cômodo em que habita. Além disso, hoje, nós nos tornamos reféns de um aparelhinho desse tamanho. Que, se a gente bobear, a gente não faz mais nada a não ser olhar para aquela tela. Em qualquer momento do dia. Se bobear, ela dorme embaixo do travesseiro. Para a gente não se separar daquela, uma dependência que a gente criou do aparelhinho. E aí, a gente começa a perceber o seguinte: quantas histórias dessas de casais, e que, se você for fazer um retrospecto, no meio dessa distração toda, a gente não vai saber nem em qual momento isso tudo parou. Vai parando aos poucos. E o que é sintomático é que dos problemas grandes a gente cuida na hora. Do que é pequenininho, a gente vai acumulando embaixo do tapete. E vai, por algum motivo, permitindo que o afastamento aconteça. Por vários motivos, de parte a parte. É como se quebrasse, a gente permitisse que o encantamento quebrasse. Então, cabe bastante a reflexão, porque tem a ver com aquilo que nós estamos dando atenção. Estamos dando atenção a quê? E a quem? Vamos lá, senão... O estudo do Evangelho de Jesus no lar constitui significativo recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o clã. Uma reunião semanal, quando se encontram todos os familiares para conversação edificante e salutar. Enseja saudável oportunidade para o bom desenvolvimento ético-moral, extinguindo incompreensões e solucionando problemas. Os pais e os filhos dialogam com maior naturalidade, procurando os melhores caminhos para o entendimento e para a convivência feliz. Vocês já presenciaram algum evangelho no lar onde se começam a ler e a fazer os comentários e tem briga? E tem briga? Não, mas tem bastante. No início, principalmente, tem bastante. Porque as irritações vêm todas para fora.
Porque ao ler inicialmente, a gente não pensa na gente, mas a gente pensa no que o outro não está fazendo. A gente ainda vai ler com orgulho. E a gente não percebe que aquilo que a gente está lendo, independente de serem 2, 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, é para todo mundo, mas é principalmente para a gente. E a gente projeta no outro. E depois desse início de conversação, de percepção das irritações, o mais importante é se lembrar o que vocês estão fazendo, que é o Evangelho no lar. E que diante da luz basta um pensamento para que você faça com que essa luz aconteça e vocês resolvam ali, de acordo com os ensinamentos do Mestre, aquilo que precisa ser corrigido em cada um de nós. Só para isso que você está falando, está remetendo para a página que a gente leu do Evangelho hoje, quando a gente abriu. E também lembrando também um filminho que tem do Amigos da Luz. É um filminho que fala do Evangelho no lar. É um casal fazendo o Evangelho no lar. E aí o marido está lendo um trecho, uma página lá do livro. Cada trecho que o marido lê, ela associa uma pessoa. Isso, mamãe precisava estar aqui nesse Evangelho. Justo hoje ela faltou. Ela tinha que ouvir isso. Muda o trecho. Puxa, não é que meu chefe cabe muito bem nessa história? E ela vai fazendo toda uma associação daquilo que está sendo lido com os outros. Tem uma hora que o marido se enche daquela chave assim, mas será que você não percebe que alguma coisa... Será que nada disso tem a ver com você? Não, ela não se convence. Ele faz aquela cara como quem diz, ai meu Deus, vale a pena ver, porque os filmes não passam de... Os mais longos têm 5 minutos, a maioria tem 3, 3,5. Vocês podem procurar no YouTube o Evangelho no Lar do Amigos da Luz, que reflete exatamente esse comportamento que a gente tende a ter quando está lendo uma página edificante, qualquer que seja, e a gente entende que aquele conteúdo é dirigido para o outro e não é dirigido para nós. Isso não tem nada a ver comigo. É legal, é humor e é bem o que acontece na vida da gente. O hábito do Evangelho serve como elo entre todos e é de importância fundamental para o grupo doméstico. Olha lá, cada um com aparelhinho. Será que está todo mundo lendo Evangelho? Porque, olha só, eu tenho o Evangelho no meu celular, então eu posso abrir o Evangelho a hora que eu quiser no celular. Então, eu fico me perguntando, quem sabe, né? Eles não estão cada um lendo ali a sua página do Evangelho. Encontros estes cada vez mais escassos no lar, em face da presença da televisão, em razão dos compromissos sociais e de trabalho. Poucas vezes estão no mesmo horário os familiares, especialmente a partir da adolescência dos filhos, que passam a fugir aos encontros dos grupos, comunicando-se através de recados escritos ou verbais por intermédio dos funcionários domésticos. Ainda tem. O filho está no quarto e fala com o WhatsApp com a mãe que está na cozinha, né? O contato vai se perdendo. E a família toda passa a se afastar, né? A gente vê que isso é uma realidade. E como é que a gente faz para esses adolescentes largarem essas maquininhas? Tem adulto que não larga. Olha, é difícil, tá? Eu sei que é bem difícil. Mas a hora do Evangelho no lar é uma hora em que todos conversam e se colocam de acordo de fazer, porque é um horário que todos encontraram para estarem juntos. E isso não tem negociação. Uma vez fixado o horário, é aquele horário. Pode até ser que das pessoas, agora tem um curso naquele horário, então vamos mudar. Mas aquele horário tem que ser respeitado. A gente não pode abrir espaço para isso quando a gente sabe da seriedade que isso traz.
Quer falar no celular? Vai falar. Mas os momentos em que a gente faz as refeições juntos, os momentos do Evangelho, esses momentos são sagrados. Não tem como. E não é por uma imposição de briga, não. É por uma conscientização do que significa aquilo na vida da família. Só um instantinho, Verônica, porque a gente começa a conversar e o pessoal que está assistindo a gente na internet perde o conteúdo, né? Só para compartilhar que é essa história do hábito. Então, a amiga estava dizendo que teve um dia muito atribulado, cheio de coisas para fazer. Resumindo a história que ela falou, ela faz sempre às quartas, às 9h30. Tem curso na casa, tem palestra, acaba se disciplinando para isso, faz ela, o filho e a cachorrinha. E ontem, com muitas atividades, muitas tarefas, ela se esqueceu. E aí aconteceu uma coisa muito inesperada, porque 9h29, o filho dela chamou a atenção. Mãe, você não vai fazer o culto hoje? E como ele é uma pessoa que normalmente tem um comportamento mais desligado, mais desatento, aí bem entre aspas, foi ele que fez, que trouxe a lembrança do Evangelho. Porque, pessoal, além de nós termos o apoio da espiritualidade amiga, nós somos o que fazemos. Os nossos hábitos são reforçados pelas nossas mãos. O que isso quer dizer? Por isso a importância do trabalho, do serviço, porque os hábitos, eles são criados por aquilo que nós rotineiramente fazemos. Então, o Evangelho no lar é criar o quê? Um hábito. Da mesma maneira que a gente cria de escovar os dentes, se é que cria. A mesma coisa vale para o Evangelho. Muitos de nós cresceu e não criou o hábito de escovar os dentes como precisam ser escovados. O Evangelho é a mesma coisa. E esse mundo que a gente vive hoje, onde, conforme as crianças vão crescendo e cada um tem a sua vida, arranjar um horário, um momento em que todos possam compartilhar é um desafio. Tem que ter vontade de que aquilo aconteça da parte de todos. E aí eu acho que vale uma reflexão também, que às vezes a gente convive em família e nem todos têm a mesma religião ou querem participar daquele momento. É importante que a gente traga também essa reflexão, porque nem sempre a gente tem na nossa casa a adesão de todas as pessoas que vivem com a gente. Não é verdade? Isso, então acho que convém que a gente trate desse assunto, porque senão a gente diz assim, tá bom, eu não tenho a adesão de todos aqueles que vivem comigo na minha casa. E daí? Faço eu. Escolho um horário, um dia, tem que ser sempre o mesmo. As regras são as mesmas. E faço eu. Conheci uma moça que fazia no banheiro, porque até o fato dela sentar à mesa da sala incomodava o marido.
Então ela fazia no banheiro. Então, de quem é, na verdade, o compromisso com esse evangelho? É daquele que compreende, que já compreende a sua necessidade, a sua importância, o benefício que isso pode trazer para nós mesmos, em primeiro lugar, e para aqueles que vivem conosco, que ainda não conseguem entender que existe esse benefício. Porque a gente sabe que muitos de nós não conseguem fazer com todos os membros da família. Sim. A Verônica, o cachorro late muito na hora do evangelho e não para. E aí essa semana ela cantou a música de São Francisco para ele e ele acalmou e perguntou se isso é normal. Achou o caminho, tá? Vamos lá. Jane, só queria fazer um comentário que eu faço também aqui no Rio, né, o Evangelho no Lar, e a minha mãe faz no mesmo dia, no mesmo horário em Brasília, com meu sobrinho e com a minha filha que morava com ela. Então também é uma maneira de... A conexão mental é essa mesmo. Se algum dos familiares também está viajando, pode fazer no mesmo horário, porque Falar o isso pensamento vai longe. A gente não tem barreiras. Olha né? o que acontece. Ela está falando que ela faz na casa dela e a mãe faz em Brasília no mesmo horário, no mesmo dia. E aí ela me lembrou de uma outra situação. Na minha casa é segunda-feira à noite, mas quem viaja a trabalho sou eu. Então, nem sempre eu consigo estar na segunda-feira em casa, mas ele é mantido. E onde quer que eu esteja, eu estou ligada naquele momento. Eu não estou na casa, mas eu estou ligada naquele momento em que o evangelho está acontecendo lá na minha casa. Você pode mudar a data, se você perceber que aquela data não está funcionando, ou que naquele dia você não vai conseguir fazer. Aí você entra em oração, em contato com o seu mentor, pede permissão, que aquele dia não vai ser possível, porque você está fazendo algum trabalho, alguma situação importante, não é por causa de besteira, e aí você faz a transferência da data. Uma outra... A cada semana fazendo um dia, não. A gente tem que ter um compromisso. Né? Eles não têm assim, os horários todos disponíveis para a gente. A gente tem uma equipe de trabalhadores de espíritos que vem à nossa casa fazer o trabalho. Imagina, cada dia está num, eles têm o que fazer. Né? Eles têm outros trabalhos que eles têm os dias marcados. Então, a gente tem que respeitar isso. Desculpe, Denise. Não. Me lembrei de uma outra circunstância que... pode acontecer. Está todo mundo em viagem. A família está viajando. E as pessoas estão juntas viajando. Não tem ninguém na casa. Eu vou dizer o que eu procuro fazer. Naquele horário, onde quer que eu esteja, a gente para. Não pode não ser do mesmo jeito. Às vezes não há condição de fazer da mesma maneira que a gente faz na nossa casa, mas segunda-feira, 8 horas, é a hora do evangelho. A gente para. Em qualquer lugar. Quando algo inquietador e danoso está sucedendo com algum deles, os genitores são tomados de surpresa, tendo em vista a pouca convivência e os encontros relâmpagos que se permitem, sem dar-se conta que são responsáveis pela ocorrência em razão do afastamento mantido. Preocupados mais em ser fornecedores de recursos do que educadores pela convivência e pelo exemplo. Incontável número de enfermidades procede de desvios da mente, de conflitos de emoção que se refletem nos diferentes órgãos, dando lugar à presença de patologias diferenciadas e de difícil tratamento, senão erradicadas as suas causas. Agora, vamos imaginar uma reunião de evangelho. Quem é que está fazendo a oração com vocês? Quem é que está ali conectado a vocês? Não são os mentores, os trabalhadores do Senhor? Não é isso? Não é o momento em que vocês estão se conectando, abrindo a glândula pineal de vocês, né?
permitindo receber aquilo, muitas vezes falar pausadamente abre espaço também para que vocês escutem. Ali vocês provavelmente vão ser inspirados a fazer algum comentário e a perceber nos comentários o que está acontecendo com a família de vocês. É um encontro importante que muitas vezes, quando ele é feito com amor, você abre espaço para naquele momento algum filho desabafar o que está acontecendo, porque ele sente a confiança daquele momento. E sente que aquele momento ele está sendo acolhido e está sendo tocado por algum mentor, em que ali é que vão ser resolvidas algumas das questões mais complicadas que a gente tem em família. A gente, quando faz o evangelho, a gente tem que ter fé no que está fazendo. Ele não pode ser uma proposta automatista, do qual a gente faz todos aqueles passos, pronto, acabamos, pronto, fizemos o dever de casa. Não é isso. É um momento de conexão profunda. A gente tem que lembrar o que é o evangelho. E se a gente estiver fazendo no automático, esquece, porque ele não faz efeito. É o mesmo que uma oração ensaiada todos os dias. Né? Acontece, somos humanos, não é para se culpar, entendeu? Vamos repetir, né? Ela perguntou se por acaso acontecer de esquecer, sabe? Reconhece, puxa, esqueci, preciso estar mais atenta, então vou colocar um alarme, vou colocar alguma coisa no meu celular, né, que todo mundo tem, e vou começar a me disciplinar mais, porque faz. Esqueceu, faz. É a oração, e a oração chega. Não sei se o trabalho naquele momento vai ser o trabalho completo como deveria ser, mas alguém vai estar com você com certeza, algum mentor com certeza. A gente não está sozinho em oração, né? Mas é importante manter a disciplina para o objetivo que o trabalho se propõe. À medida que o comportamento religioso tem cedido, mais aumenta o número de crianças e adolescentes portadores de distúrbios psicológicos, suicídios, drogadição. Considerando a vida somente física ou a religião como suporte teórico, a existência perde seu significado profundo, tornando-se supérfluos o esforço ético e o procedimento moral. A gente não tem que colocar a religião como uma imposição, e sim como uma capacidade de você se ligar a quem te criou, desenvolvendo as tuas forças. A gente tem que levar o que a doutrina se propõe. A gente não tem dogmas e Deus permite que a gente tenha o livre-arbítrio. Então, ao colocar o evangelho desde pequeninos, e mesmo que já sejam grandes, a gente conversar sobre a necessidade é importante, para que nesses momentos mais difíceis eles encontrem uma saída. Porque se eles não tiverem crença nenhuma, fica muito mais difícil. A gente que trabalha com jovens, a gente sabe qual é a diferença de se trabalhar com algum jovem que pode estar no momento de rebeldia, no momento difícil, mas que fez evangelização, do que trabalhar com um jovem que não tem crença nenhuma, porque os pais nunca tiveram algum caminho religioso. E religião no sentido de se ligar a Deus. É muito mais complicado, porque os jovens vêm quando eles têm essa postura dos pais e eles olham para aquilo tudo sem entender bolufas do que está acontecendo, e a crença deles, olha, vai demorar muito a se fixar. A gente corta um dobrado para tentar mostrar uma lógica, para tentar mostrar alguma referência que possa chegar até ele. Enquanto uma criança que fez a evangelização e depois se afastou, tem uma semente lá plantada. Tem algum gancho que você pega, puxa e faz assim. Aí você consegue ajudar ele a encontrar um novo caminho. Porque esse caminho aí, gente, é o caminho que está por aí. Não tem como. Eles estão assim na escola, nas festas. Aonde eles vão tem isso tudo. Como olhar para isso tudo e não entrar nessa onda toda? Como ter o discernimento de fazer boas escolhas? Né? Nós, pais, somos os responsáveis por trazer isso para os nossos filhos, essa consciência espiritual.
Nós somos os responsáveis. O evangelizador depois ajuda. Mas quem traz a casa espírita, quem fornece esse material em primeiro lugar, são os pais. Então eu obrigo meu filho a ir para a escola, mas eu não faço com que ele venha à evangelização? Pior, às vezes, a gente vê também os pais que acham que os filhos precisam vir, mas eles não. Trazem os filhos, deixam na porta e vêm buscar depois. Ou não ficam no salão para estudar o que os filhos estão estudando, porque no salão é feito o mesmo estudo que eles, num outro âmbito, né, com outro nível de complexidade, mas ao voltar eles esquecem que os filhos vão comentar aquilo tudo, vão estar comentando sobre aquilo, e pode ser uma conversa em família no carro na volta para casa. Né? O que o pai percebeu, o que o filho percebeu. E o pai não fica no salão, vai para a cantina lanchar. Porque eu já faço outro curso. Que comunhão de pensamento é esse? Que exemplo é esse que a gente está dando para as crianças? Isso não acontece muito, mas existem casos sim. Então a gente tem que entender o que isso quer dizer na nossa vida. Orientação religiosa, inadiável para a família como elemento fundamental na educação. Resultados benéficos quando despojada dos dogmas impositivos, das castrações puritanas, das exigências descabidas, das tintas do fanatismo. Para só um minutinho. Sim. Ao a gente escolher um caminho diferente, que esse caminho de Jesus é um caminho diferente, a gente tem que se lembrar do que ele realmente quer dizer. E a gente tem que se libertar um pouco daqueles atavismos, dos arquétipos, porque a gente vê em vivências e mais vivências, né? Muitas em outras religiões, principalmente na católica, e a gente vem com o pecado na mente, a gente vem com algumas situações das quais a gente, quando vem para o espiritismo, a gente ainda não conseguiu se libertar. E aí a gente, quando pretende educar os nossos filhos, a gente traz um monte de crenças e valores ainda arraigadas e pesadas, impondo para aquele ser que já está com uma outra percepção. E aí ele diz não, porque ele percebe que naquilo que você está falando não tem verdade. Tem um conceito errôneo que nos foi passado para uma dominação do ser, e não é isso que a gente pretende fazer com eles. O que a gente pretende, através da doutrina espírita, é libertar, não aprisionar. Então, ao educar através da doutrina, a gente precisa pensar o que a gente está querendo com eles. Porque vai chegar um momento que eles se rebelam e dizem, um beijo e um queijo, isso eu não quero para mim. E o que é legal quando está fazendo junto, que tem uma hora que eles vão dizer, mas não foi bem isso que a gente aprendeu lá no Seja, não é? Lá no Seja a gente aprendeu outra coisa. E aí eles começam a perceber uma realidade que, às vezes, na idade dele, a gente não tinha condição de perceber. E começam a nos chamar a atenção, a nos trazer para um outro caminho, para esta verdade que a gente conversa, que é a verdade de Jesus. Isso pode ser altamente transformador, se nós tivermos humildade para lidar com isso. Porque às vezes nos falta humildade para lidar com as nossas crianças, com os nossos jovens. Porque às vezes a gente acha que porque sermos os mais velhos, nós é que somos os donos da verdade. E a gente pode se equivocar muito quando pensa dessa maneira. Então, Joana continua dizendo aqui para nós, de acordo com a doutrina religiosa que se vinculam, é importante apresentar ética e nobreza, propostas libertadoras e gentis, alegria que deriva da fé e amor de Deus. Deve-se evitar mistérios incompatíveis com a razão, arbitrárias punições divinas, ameaças aos que procedem mal. Que são aquelas crenças que muitas vezes a gente ainda traz conosco, e quando a gente menos percebe, a gente está se comportando e falando exatamente como no passado, e não com aquilo que a gente está aprendendo de novo, com aquilo que a doutrina traz para a gente como novo. E aí a gente, de repente, se pega fazendo coisas ou falando coisas para as nossas crianças, para os nossos jovens, que não tem absolutamente nada a ver.
Mas a gente busca lá de trás e repete. E aí o evangelho passa a ser um discurso puritano, um sermão, e vocês acham que eles vão gostar e ter prazer de fazer aquilo? Talvez eles estejam se sentindo desrespeitados na sua própria essência, naquilo que eles são. Precisa ouvir eles, entender, saber quem eles são para respeitar os passos deles. Porque enquanto você estiver dentro de uma moral, de uma ética, de uma nobreza, vocês vão perceber que aquilo que ele está escolhendo para ele pode ser direcionado da melhor forma, sem que você precise castrar a essência daquele ser, respeitando quem ele é. Nesses momentos, os espíritos nobres acercam-se da família, contribuindo com a sua inspiração, ajuda específica, intercâmbio de energias, dispondo de maior facilidade para melhor guiar aqueles que se dispõem a receber-lhes o concurso. Aí tem uma tirinha aqui, né? Já vai começar o evangelho no lar e vou ter que fazer sozinho novamente. Aí tem os nossos companheiros, é o que você pensa, que você está fazendo sozinho. Então tem a ver com o que a gente está falando ontem. Não tem adesão familiar? Nós temos que assumir esse compromisso. O compromisso é nosso, porque somos nós que estamos tendo acesso a esse conteúdo, a essa informação e daquilo que pode ser bom. E olha só, pessoal, se a gente pensar que não é bom só para a família, vai ser fundamentalmente bom para nós, a gente vai procurar ter esse hábito na vida da gente. Procurar um dia, quem ainda não faz o evangelho no lar, vai catar um dia e um horário para fazer. Vai catar um. Acha um, qualquer que seja, e procura respeitar. Jesus foi o educador por excelência, quem iniciou esse método quando reuniu os amigos e com eles falava a respeito dos planos em torno do reino dos céus. Naquelas ocasiões, os comentários eram mais profundos e significativos, porque ele esclarecia o grupo que estava sendo preparado para o prosseguimento das tarefas depois da sua ausência física. Quem são esses grupos hoje? Vocês ficaram quietos? Então tem uma novidade para vocês. Vocês são esses grupos. Porque os apóstolos, eles foram se multiplicando, né? Começaram 12, depois foram quantos? 72? Teve 100, foi tanto. Hoje somos nós. E os trabalhadores da última hora? Pensem na responsabilidade de quem abraça a doutrina espírita e esse conhecimento e o que faz com a palavra que recebe. Muito será pedido a quem muito foi dado. E a questão não é de culpa, é de responsabilidade. É de ação. É de ação. Bem voltado para aquilo que a gente está entendendo. Tá bom, eu acho até legal. Hoje é praticamente a última aula do curso. Porque se a gente considerar que semana que vem é só beijinho e abraços, porque nós estaremos encerrando, cabe a reflexão de um ano inteiro, pessoal. Nesse curso que a gente falou de família o ano todo, não foi? E das variáveis e das situações e das condições que se estabelecem quando estamos vivendo em família. Seja essa família quem for. E nós estamos encerrando, acho, em alto estilo, falando da importância do Evangelho na família. Que SOS maior do que o Evangelho na família da gente? Lembrar da frase inicial da Joana, né? Permitir que Jesus esteja em nossa casa. Então não tem SOS
maior na vida da gente do que o entendimento do Evangelho na vida, do que ele pode fazer e transformar a nossa vida. Lembrando que a gente está falando de família, mas a nossa família vai se transformar na mesma medida em que nós nos transformarmos. Porque o que tem fora tem relação com o que tem dentro. Então a gente não tem que continuar esperando que as coisas fora mudem. Elas não mudam. Nós é que mudamos. E quando a gente muda a lente. A gente começa a ver a família com uma outra lente. Sim, pode falar. Vou repetir. Ah, tá. 20, 25 minutos. O ideal são 20, 25 minutos. Não é para fazer 1 hora de evangelho e não é para fazer 5 minutos de evangelho. O Divaldo mesmo fala que o tempo ideal é 20 a 25 minutos. Até 30, mas fica por aí. Porque é aquele momento mesmo de tratar do evangelho. 30 minutos são suficientes para nós. Então a gente estava perguntando quem são os grupos. Jesus estava preparando os discípulos para continuarem a tarefa quando ele não estivesse mais. Não é isso que está dizendo ali? Jesus, há mais de 2000 anos, se foi. Mas ele deixou esse terreno preparado para nós. E olha, pessoal, vamos combinar, a gente está falando só dessa existência, né? Há quanto tempo será que a gente está pisando nesse terreno? Será que essa é a primeira vez que a gente está pisando nesse terreno? Essas reuniões transformam-se em verdadeiros recursos de psicoterapia de grupo, quando se pode abrir o coração e falar abertamente a respeito dos conflitos e das desconfianças, das dificuldades e dos sofrimentos internos, recebendo-se o apoio geral. O silêncio em torno dos conflitos permite que mais se avultem, tornando-se gigantes, imaginários e ameaçadores. Seriam analisadas situações conflitivas e liberadas mágoas, que se vão convertendo em resíduos perigosos nas tecelagens delicadas do perispírito, que as encaminhará ao corpo somático em forma de transtornos e de enfermidades evitáveis. Neurocientistas e estudiosos do comportamento vêm constatando a excelência da fé religiosa por meio de exames ultrassensíveis que registram a alteração dos ramos neurais do cérebro, maior resistência aos enfrentamentos morais, orgânicos e emocionais. Então, o que isso provoca no nosso corpo físico, e esse exercício que provoca no nosso cérebro, vai fazendo uma construção muito mais profunda do que a gente podia imaginar. É por isso que os cientistas, os médicos falam que com quem tem fé é muito mais fácil se alcançar a cura. Porque funciona tudo de uma outra forma. Aquela pessoa que não tem fé nenhuma e que tem um pensamento, né, mais negativo, que está só preso à matéria e às possibilidades que ele consegue enxergar, provavelmente pode entrar em desespero se ele achar que está grave ou alguma coisa parecida. Mas aquele que sabe que está grave, mas que tem fé, ele vê esperança onde aquele outro não consegue enxergar. E ele, trabalhando aquela sua fé, ele consegue uma renovação celular e o cérebro começa a trabalhar em outra potência. O que propicia uma cura que, às vezes, muitas vezes é desacreditada pelos médicos. Ao fazer o evangelho e ao trazer isso para as nossas crianças, olha o que a gente vai construindo no nosso cérebro, no cérebro deles, e olha a preparação física e psíquica que a gente está trazendo para eles e para a gente. Acessando essas informações de cientistas, a gente associa
esse aspecto subjetivo que a gente fala da transformação moral, que a fé pode provocar e a oração, da ciência. Porque a ciência está, nesse momento, começando a acessar a transformação que isso acontece efetivamente no corpo. E aí a gente associa a subjetividade com a objetividade da matéria, da ciência. Não é verdade? Porque antes, quando a gente falava de fé, era uma coisa lá no etéreo, era um negócio, sabe? Que, isso... Algumas vezes, quando se começava a falar desses assuntos, era considerada uma pessoa, puxa, tão pobre, né? E não é pelo espírito, não, é de espírito mesmo, que o pessoal pensava. Pô, nada a ver, né? Uma pessoa nem parece tão inteligente, como é que fala desses negócios? Era assim que era tratado. E o que é a nossa doutrina, senão um tripé, né? Nossa doutrina é ciência, com fundamentos filosóficos e aspectos religiosos. Esse tripé funciona muito bem porque essas três coisas estão juntas. Porque Kardec não acreditava nelas separadas. Nem Einstein acreditava nelas separadas. Muitos pensadores sabem que só dessa forma é que pode funcionar e só dessa forma é que a gente alcança uma cura real de nós mesmos, porque ela é holística. Ela não é cartesiana. Queria fazer um comentário. A minha avó, ela conviveu 5 anos com metástase de câncer. Então, o próprio médico oncologista fizeram um estudo de caso, porque não é normal uma pessoa viver tanto tempo com metástase. Desde o início foi assim, e todo o tempo de tratamento, com químio, rádio, cirurgias, ela nunca caiu o cabelo, ela não tinha reações com as químios, não tinha nada. Então, assim, ela passou por tudo aquilo, com toda essa perda já sem sofrer. E olha que passar por um câncer, por uma metástase por 5 anos, praticamente sem sofrer, é só para quem tem fé. É só para quem já está além do corpo físico, quem entendeu a sua essência e quem sabe o que realmente é. Está conectado com o que está mais alto. Porque nem as dores que possivelmente poderiam acontecer, que podem um câncer causar, ainda mais se tem metástase, ela sobreviveu por 5 anos. E aí ela está compartilhando com a gente que nem o cabelo caiu com a quimio. Mas ela fez muitos tratamentos, porque durou muito o tratamento. Então, a gente sabe que tem alguns que não provocam a queda. Mas, dependendo do tipo de tratamento, vai provocar mesmo. E aí, com metástase, é uma coisa que pode ser... O médico até que comentava, né, essa condição diferenciada dessa senhora. À toa não é. Neurocientistas e estudiosos do comportamento vêm constatando a excelência da fé. Acho que a gente repetiu aqui. Não, o de cima só. Sim, ok. Quando se possui confiança, o cérebro envia mensagens propiciatórias à finalidade. A fé em Deus encontra-se inata no espírito que dele procede, sempre necessária em face das instabilidades da jornada carnal. Quer voltar lá? Não, eu queria só fazer uma menção a essa figura. Essa imagem. Essa imagem que ali ela está até um pouquinho transformada, mas ela, na verdade, aonde está Deus, né, que foi retratado ali, que tem vários anjos na pintura, mas que esses anjos todos colocados fazem a forma de um cérebro. É um cérebro. Ali ela está mais explícita, acho que foi transformada. Ela não é bem assim, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui a parte frontal. É a forma, ó, do cérebro. É que os anjos estão aqui, tá mais... É porque ela está transformada. Essa porque estava fazendo referência ao cérebro mesmo. Mas se vocês forem buscar ela... E como ela você vai ver melhor os anjos e como eles estão colocados e ele faz essa forma. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó, é o dedo de Deus e aqui por trás tem figuras angelicais.
Postas onde? Colocadas onde? No cérebro. Aqui a forma. Não está dando para ver, está mesmo Depois eu passo distorcida. para vocês, tá? Tá? Vamos embora, que a gente está quase já terminando. As coisas estão tão difíceis que, devido a corte no orçamento, a luz no fim do túnel foi desligada. Gente, nunca foi tão atual. Isso aí não foi feito agora, claro, né? Mas nunca foi tão atual. Demonstração da crença nos momentos de dificuldades, nas horas de sofrimento, que serão diminuídos pelo efeito da medicação religiosa. Isso é exemplo que a gente tem que passar para a nossa família. Se a gente está acreditando, se a gente já está acreditando, a gente tem que ser o exemplo vivo disso. Passou pelo problema, a gente tem que permanecer em pé. Senão o que a gente estuda vão virar palavras vazias. A nossa demonstração ela tem que ser viva. Não é fingir que não está acontecendo, mas é permitir que as coisas aconteçam, porque elas têm um propósito de estarem na nossa vida e a gente vai enfrentar elas desenvolvendo o que há de melhor em nós. Com força, coragem, determinação, porque quem está junto da gente pode qualquer coisa. E sabe do que a gente precisa. E se for de um sofrimento, a gente aceita. E vamos embora. E vamos lutar para a gente sair do sofrimento, mas em resignação, não com revolta. Porque a gente pode, se nos foi oferecido, é porque a gente pode passar por ele. E pode transformar nossa vida sim. É isso que ele quer da gente. Ele não quer que a gente fique no chão. Ele não ajudou a gente ser quem a gente é, só para a gente ficar se lamuriando, achando que não pode. Né? Edifique a sua casa na rocha. O hábito da oração, pensamentos elevados e construtivos, conversações edificantes, práticas de ações saudáveis. Quando o lar tem alicerces religiosos equilibrados, suas estruturas gerais comportam todas as agressões e tormentas, conforme Jesus informou em torno da casa construída na rocha da fé. O que a gente precisa fazer pelo nosso lar? E qual é o auxílio que eles nos oferecem que tantas vezes a gente não utiliza? Então, quando fala, está fazendo evangelho no lar? Ah, eu faço de vez em quando. Isso é para vocês passarem as férias se lembrando disso, né? Para se fortalecer bastante quando estiver sem aula. Tá bom. Então tá bom. A gente vai levar Vamos essa anotar sugestão. a observação. Mas é isso aí, gente. Acabou. Boa observação. Boa. Tem. Tem livro também. Olha, tem um papelzinho que você pega no atendimento fraterno, que você pode pedir na secretaria, que você pode entrar na internet, tem diversas instruções ali de como fazer o evangelho no lar. A gente ia colocar ali, mas eu pensei, ali todo mundo já está fazendo, já sabe mais ou menos, não vamos perder tempo com isso, porque tem muita coisa para fazer. Mas não tem desculpa, gente. A desculpa é desculpismo nosso. A gente precisa entender o que realmente é isso e que instrumento é esse que nos é oferecido e que a gente deixa para lá. Olha só. Ela está perguntando a dúvida Olha do só, quanto olha ler. a dúvida aqui, pessoal. Do quanto ler. Tá.
Então, do quanto ler? Se lê um parágrafozinho, se lê uma página inteira. Então, a gente primeiro costuma ler um livrinho, né, com uma mensagem curta para nos preparar. Depois a gente abre o Evangelho. A gente vai lendo. Vamos pensar assim, em 25 minutos? Se eu estou sozinha, eu sou mais rápido. Desculpa. As minhas considerações, o que eu vou comentar sobre o Evangelho, talvez seja mais curto. Então, você tem tempo de ler um pouquinho mais. Se aquele parágrafozinho já está passando a ideia, bacana, pode ficar naquele. Mas, ao ler, você vai sentir se precisa ler mais. A gente tem que saber que está com os mentores, eles vão nos inspirar. Se precisa haver ainda uma compreensão maior daquilo que continua, façamos, escutem, sintam. Eles estão conversando com a gente o tempo todo e a gente ainda não percebeu, a gente ainda não treinou como é que faz para escutar mentor, gente. Não precisa ser muito médium para isso, não. Escuta, fala e para. Vocês vão ver que vocês vão ouvir a resposta. Permita. Vocês vão ver que a frase vai vir quase que inteira. Ouçam, permitam. A gente acha muitas vezes que é a gente pode que ser fala. só da família. Às vezes não é. Então, ao orar, a gente fica falando. Por isso que é bom orar e meditar um pouquinho. Fale, pause. Pergunte a Deus e vocês vão escutar as respostas. Eu acho assim, tem tantas... Aconteceu agora uma outra pergunta. Eu acho que a gente tem que ver mesmo um dia para falar só de evangelho lá, porque uma outra pergunta aqui, que foi feita. Mas olha só, minha família tem 3 pessoas. Cada um tem seu mentor. Se cada um der ouvido ao mentor, não vai dar confusão. Olha só, o Evangelho não é um lugar de se degladiar, não é um duelo de conversas, não. Faz com serenidade. Não. Reflitam, a nossa doutrina, ela é filosofia. Reflita em cima daquilo. Observe o que as questões de cada um estão falando sobre aquele texto. Não leiam ao pé da letra, percebam a energia que aquilo está trazendo. O Evangelho não é para ser lido, engessado, é para ser sentido. Permitam que flua. Porque o Evangelho tem uma força, tem uma luz inimaginável ainda para a gente. A gente tem que permitir viver ele naquele momento. Não é só um livro que a gente vai abrir, vai ler e vai entender. Não é isso. A filosofia faz com que a gente pense, reflita. Não é sair falando sem parar, sem nem pensar. É olhar para aquilo com um pouco mais de profundidade. É isso que Joana nos ensina. E a gente vai ver que quando a gente abre esse primeiro livro, que é uma página que pode ser aberta casualmente, muitas vezes vai ter toda a relação com o que a gente vai ler depois e estudar no Evangelho. Muitas vezes isso acontece, porque vai falar daquela questão que a gente está precisando cuidar. Que pode ser uma questão da família como um todo, mas a questão de um dos membros que está precisando ser cuidado naquele momento. Então, quando a gente fala que os mentores vão falar por nós, é que quando a gente estabelece a conexão, o comentário que a gente fizer em torno daquilo que está sendo estudado já será uma orientação. É nesse sentido que a gente está falando. Não é que a gente está numa conexão mediúnica e entendendo nessa conexão mediúnica o que o mentor está falando. Não é isso. Não é uma voz. Não. Por isso que a gente acha que não escuta, porque a gente acha Por que a gente isso que a está gente pensando. acha que é nosso e que muitas vezes não tem essa orientação. Não é pelo aparelho auditivo, né? É. Em voz alta. Em voz alta. Mesmo sozinho em voz alta. Isso é legal, ó. Pode falar. Olha só. Não, só para complementar para todo mundo, assim. Mas eu estou fazendo o Evangelho sozinha. Eu faço em voz baixa ou faço em voz alta? E Isso. faz o comentário em voz alta. Em voz alta. E você não está Ok. sozinha. Não, eu faço, se eu tiver que fazer em casa, sozinha. E quando eu viajo, não tenho
Pode, Pode, foi deve. isso que a gente estava falando. Eu faço como acontece na minha casa, às vezes, que nós estamos todos fora. Mas a gente procura respeitar onde você estiver. Onde você E você estiver. pode, inclusive, ao fechar os olhos, mentalizar a sua casa e a Isso. luz sobre ela. Exatamente. Vamos, que já deu 3h20. Quem quer fazer oração? Quem gostaria de fazer a nossa oração? 1, 2, 3 e já, gente. Ai, ai. Ai, ai, 3h20, daqui a pouco vai começar outra aula. Não? Ninguém vai fazer? Olha, quando eu chego aqui Ninguém mais vai só cedo, agradecer quando pelo eu chego aqui evangelho. mais cedo, que vocês estão com o Nelson, eu vejo todo mundo muito animadinho. Quando eu chego aqui, vejo todo mundo muito animadinho quando eu chego mais cedo. Eu vou fazer, mas eu queria dar o bônus horas para os outros, mas eles não querem, eu pego para mim, né? É isso aí. Olha, vou pedir em triplo para você, viu? Pai amado, Mestre Jesus, Maria Santíssima, nossa querida Joana de Ângeles e toda a sua falange, agradecemos mais uma oportunidade de estar fechando esse ano com tantas obras bonitas dessa casa, tantos cursos edificantes que ajudam tantas pessoas, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas com conflitos, com problemas de saúde, enfim, por todas essas pessoas que passam por todas essas purificações, nós todos agradecemos essa grande, grande oportunidade que nos é oferecida nesta casa. E por tudo isso, pedimos sempre a vossa proteção para que possamos sempre edificar essa palavra e torná-la verbo em nossas atitudes. Agradecemos de todo o coração, que assim seja. Obrigada. Obrigada, gente, pela paciência, tá? Uma boa semana para vocês.